Se a sua mente está condicionada para a mediocridade, tudo o que você fizer levará à mediocridade. T. Harv Eker. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para conquistar. Mas em algum ponto da jornada você foi programado para menos, para aceitar migalhas, para temer riscos, para andar em círculos preso dentro da própria mente. Este vídeo não é entretenimento, é um espelho, um grito, uma convocação. Se você está pronto para quebrar o ciclo, se você está pronto para destruir a velha identidade, então pare tudo, respire e entre nesse campo de guerra interna. A mente não muda com desejo, muda com decisão. Bem-vindo ao Mind Talks Brasil. Agora começa a sua verdadeira revolução. Você nasceu inteiro, mas foi programado quebrado. Antes mesmo de aprender a andar, você já estava absorvendo o mundo como uma esponja. Não com consciência, mas com emoção. Você viu seu pai reclamar do dinheiro, viu sua mãe se preocupar com as contas. Ouviu frases como dinheiro não cresce em árvore, tem que ralar muito para viver, e isso não é pra gente como nós. Você não entendeu o significado, mas sentiu. E o sentimento ficou. Como um vírus no sistema. Invisível, silencioso e letal. A maioria das pessoas vive toda a vida sem perceber que estão presas dentro de uma prisão que não construíram, mas aceitaram. A mente que deveria ser o seu trampolim virou o seu teto. A mente que deveria multiplicar seus resultados virou o sabotador interno que zomba de cada plano ousado. Você não precisa de outro curso, outro diploma, outro livro. Precisa de uma coisa: reprogramação. Porque se você não tomar o controle da sua mente, ela continuará te arrastando de volta para a mediocridade. Não por maldade, mas por padrão. E padrão é destino. Napoleon Hill avisou no século passado: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Mas, e se o que você pensa nem é seu? E se suas ideias sobre sucesso, merecimento, dinheiro e potencial foram plantadas lá, por pessoas que nunca chegaram onde você quer chegar? Dinheiro é mental. Sucesso é mental. Liberdade é mental. E tudo começa com uma simples pergunta: quem está realmente no controle da sua mente? Porque uma mente não treinada é como um navio sem capitão. Ela vai à deriva. Ela se agarra ao conhecido, mesmo que o conhecido seja pobreza, frustração ou estagnação. Você quer mudar de vida, mas a sua mente quer segurança, mesmo que essa segurança seja feita de grilhões invisíveis. A mente pobre não é falta de dinheiro. É uma estrutura, um sistema de defesa mal calibrado. Ela evita risco. Ela teme o julgamento. Ela quer aceitação mais do que resultados. É o termômetro financeiro, que T. Harv Eker ensina, e ele nunca mente. Seu termostato foi ajustado na infância. E adivinha? Ele tem um teto. Você pode trabalhar feito um louco, fazer mais horas extras do que deveria, se encher de ideias. Mas se o seu termostato estiver programado para um certo nível de abundância e não além, a sua mente vai sabotar qualquer tentativa de romper esse teto. Ela vai te distrair, vai te atrasar, vai fazer você se apegar ao que é confortável, vai inventar desculpas, crises, prioridades falsas. E você vai acreditar, porque a mente não distingue verdade de programação. Ela só executa. Você vê pessoas ganhando fortunas, viajando, crescendo, e pensa: eles são diferentes. Mas eles não são. Eles só aprenderam a reprogramar a mente para receber riqueza, não para temê-la. A diferença entre onde você está e onde poderia estar não é talento, não é sorte, é mentalidade. A mente rica foca em resultado, não em desculpas. Ela não pergunta: quanto custa? Pergunta: como eu posso conseguir isso? Ela não espera permissão. Ela cria soluções. Ela acredita que o dinheiro é uma ferramenta, não um vilão. Mas aqui está a verdade dura. Você não pode alcançar uma nova realidade com a mesma mente que criou a velha. Einstein disse isso. James Clear falou disso em Hábitos Atômicos. Joe Dispenza vive falando disso.
A neurociência já provou. Você literalmente precisa criar novas conexões neurais para mudar de vida. Você precisa enterrar a versão anterior de si mesmo, com honra, mas com coragem. Porque a velha versão, por mais que tenha te protegido, está quebrada. Você quer mais dinheiro? Então tem que se tornar a pessoa que sabe lidar com mais dinheiro. Quer liberdade? Então tem que matar as prisões internas, o medo, a autossabotagem, o apego ao velho. Quer crescer? Então tem que morrer para quem você é e renascer para quem precisa ser. Sabe por que tantos falham? Porque querem mudar de vida mantendo a mesma identidade. Mas identidade é destino. Você nunca vai agir de forma permanente contra quem acredita que é. Pode fingir, pode tentar, mas a mente volta, o sistema se reinicia e você volta ao ponto zero, só que com mais frustração e menos fé. É como Bob Proctor dizia: você nunca ganha o que quer, você ganha o que é. E o que você é reflexo direto do que você pensa, sente e tolera, dia após dia. Agora olhe para a sua vida, não com julgamento, mas com honestidade. O que você tolera? Tolerância é permissão. Tudo que está presente na sua vida hoje, você permitiu. Pobreza emocional, você tolerou. Fuga de responsabilidade, você tolerou. A mesma rotina improdutiva, você tolerou. Pessoas que te puxam para baixo, você permitiu que ficassem. Mas isso pode mudar agora, com uma decisão. Porque a decisão não é mágica, mas ela ativa uma força dentro de você que estava adormecida. A força do dono, não da vítima. Você não pode controlar o mundo, mas pode reescrever o código da sua mente, linha por linha. Esse é o momento em que você para de pedir permissão, para de negociar com crenças velhas, para de esperar motivação. Você não precisa de motivação, precisa de visão, porque visão verdadeira não depende do que você vê, mas do que você acredita antes de ver. Morgan Housel fala isso em A Psicologia Financeira. A maioria das pessoas perde dinheiro porque reagem ao agora e ignoram o amanhã. A mente pobre vive no curto prazo. Quer conforto hoje, mesmo que isso custe a liberdade amanhã. A mente rica, não. Ela planta onde ninguém planta. Ela investe em si antes de investir em qualquer ativo. Porque ela sabe que o maior ROI do mundo é reprogramar o próprio subconsciente. E quando você começar esse processo, tudo muda. Você começa a pensar como quem já venceu. Anda como quem tem propósito. Fala com clareza. Age com precisão. E aos poucos, o mundo começa a responder. Porque o mundo não te dá o que você quer. Ele te dá aquilo para o qual você está preparado. A reprogramação não é mágica. É disciplina, é ritual, é repetição. Mas não há nada mais libertador do que olhar no espelho e reconhecer: eu não sou mais quem eu era ontem, porque agora você está acordando. Uma mente acordada é uma força que o mundo não pode parar. Não é coincidência que as pessoas que mudam o mundo sejam quase sempre aquelas que primeiro mudaram a si mesmas. Elas não nasceram prontas. Não tinham mapas, só tinham uma coisa: a recusa de aceitar uma vida comum. Essa recusa, essa indignação sagrada, é o ponto de partida da reprogramação. Você não muda a sua vida apenas porque quer. Você muda porque não aceita mais viver aquém do que nasceu para ser. Sabe o que isso significa? Significa que o incômodo que você sente é um presente. A insatisfação é a alma gritando: você não pertence a essa versão limitada de si mesmo. A maioria ignora esse chamado. Eles silenciaram a própria alma. Usam distração como anestesia, rolagem infinita, vícios sutis, conversas vazias, porque é mais fácil entorpecer do que enfrentar a verdade. Você está mais programado para sobreviver do que para prosperar. Mas e se você ousar ouvir? E se você sentar em silêncio com sua consciência e perguntar: o que exatamente estou aceitando como normal? Que na verdade é um insulto à minha grandeza? Você verá que não falta nada externo, falta clareza interna. Clareza é o poder secreto dos que realizam. Clareza é a faísca que transforma vontade em direção.
Quando você é claro sobre quem é, o que quer e por que isso importa, as distrações perdem o poder. Porque o mundo não é feito para te apoiar. Ele é feito para te testar. Cada distração, cada crítica, cada atraso é um teste para ver o quão firme você está na sua identidade. James Clear escreveu: você não sobe ao nível dos seus objetivos. Você cai ao nível dos seus sistemas. E seu sistema mental, suas crenças, padrões, gatilhos, regras internas, é o primeiro que precisa ser redesenhado. Você precisa deletar o código da escassez, reinstalar os drivers da abundância, atualizar seu sistema operacional para o sucesso. Mas isso exige algo que a maioria não quer encarar: consciência dolorosa. Sim, você terá que encarar seus sabotadores, a parte de você que procrastina, que quer aprovação, que diz, agora não é o momento, que prefere zona de conforto à zona de crescimento. Essas vozes não são você, são versões de sobrevivência programadas ao longo dos anos. A mente é como um computador, mas ao contrário de um computador, ela não pergunta se os arquivos que você salvou fazem sentido. Ela apenas salva. Cada experiência traumática, cada crítica não processada, cada fracasso mal interpretado, está ali, em segundo plano, moldando suas decisões no automático. E é aí que entra o poder da visualização consciente. Você acha que visualização é só fechar os olhos e imaginar um carro? Não. Visualização é ensaiar emocionalmente. A identidade que você quer viver. É sentir, antes que o mundo veja. É praticar o sucesso no teatro interno da mente. Até que o mundo não tenha outra opção senão responder. Tony Robbins sempre diz: onde vai o foco, a energia flui. Mas foco não é só atenção, é direção com emoção. Quando você une intenção plus faz sentimento, você está codificando uma nova realidade no seu cérebro. E o cérebro responde. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. Bob Proctor chamava de paradigma. T. Harv Eker chamava de termostato financeiro. Joe Dispenza chama de colapso da velha identidade. Pouco importa o nome. O que importa é o resultado. Você se torna novo. Mas isso só acontece quando você troca reações por criação. Quando você acorda e diz: eu não sou o resultado do que aconteceu comigo. Eu sou o resultado da identidade que escolho viver. E nesse ponto, disciplina deixa de ser esforço e se torna liberdade. Disciplina é a ponte entre a mente que você tem e a mente que você precisa. Você quer liberdade? Quer riqueza? Quer construir algo que dure? Então entenda, sem disciplina, tudo é aleatório. Com disciplina, tudo é possível. Peter Diamandis escreveu que vivemos em uma era de abundância, onde qualquer pessoa pode criar riqueza com acesso à tecnologia, informação e redes. Mas por que tão poucos conseguem? Porque a maioria tem acesso ao mundo, mas está bloqueada por si mesma. É como estar preso dentro de uma Ferrari com as portas trancadas. Todo o poder está ali, mas você nunca sai do lugar. A chave está na mente. Você pode tentar copiar estratégias, imitar táticas, mas se não mudar a mente que executa, vai fracassar onde outros vencem e nem vai entender por quê. A mente pobre acha que tudo é falta de oportunidade. A mente rica entende que o que falta é congruência entre identidade e ação. E quando você atinge esse nível de congruência, o mundo muda de cor. Você para de correr atrás do sucesso. O sucesso começa a correr atrás de você, porque agora você é magnético, você é claro, você é sólido, você inspira confiança, atrai aliados e cria sincronicidades. Pessoas te procuram, oportunidades aparecem, você diz não com autoridade, diz sim com visão, porque agora você é dono da própria mente. E quando a mente se alinha com o propósito, ela se torna um instrumento de criação ilimitada. Mas nunca se esqueça, esse é um caminho de guerra interna. Você vai enfrentar medos que você nunca nomeou. Vai lidar com partes suas que você escondeu até de si mesmo. Vai chorar sem saber o porquê. Vai sentir raiva do passado.
vai querer voltar para o velho. Mas não volte. Porque toda vez que você dá um passo fora da zona de conforto, você está ensinando à sua mente quem está no comando. E, um dia, ela aprende. Ela para de sabotar, ela começa a servir, ela se curva ao seu comando. Esse é o ponto onde muitos desistem, justo quando estavam prestes a vencer. Porque nos dias mais escuros, a velha mente ressurge. A voz do medo sussurra: quem você pensa que é? Você sempre falha. Você não nasceu para isso. Se você escutar, se der ouvidos por apenas alguns segundos, você volta a ser a versão que mais te machuca. A versão que quase tentou, mas voltou atrás. Mas você não é essa versão. Essa voz não é sua essência. É apenas eco do passado. Um código corrompido. E agora, você tem a chave para reescrever esse código. Você não está mais vivendo como espectador da sua mente. Você é o programador. Então, o que você vai instalar no sistema? Vai instalar a crença de que riqueza é natural? Que merecimento não precisa de permissão? Que você é capaz de liderar, influenciar, servir, criar, multiplicar? Porque tudo que você repetir com intensidade emocional suficiente, seu cérebro registra como verdade. Você precisa se repetir com tanta convicção que a antiga versão de você se torne irreconhecível. Sim, fale sozinho. Sim, escreva afirmações. Sim, grite se for preciso. A mente precisa de experiências com carga emocional para criar novas trilhas. É por isso que momentos de crise despertam tanta mudança, porque eles quebram o ciclo, expõem a ilusão e te forçam a olhar de frente para quem você é sem as máscaras. Mas você não precisa esperar a dor para se transformar. Pode escolher agora, com consciência, criar dor estratégica, levantar cedo, treinar, estudar, enfrentar conversas difíceis, sair da zona de conforto. A dor que você escolhe é a dor que te liberta. Propósito é o que sustenta a reprogramação. Sem propósito, você desiste. Sem propósito, a mente volta para o padrão. Você precisa de uma visão tão clara, tão visceral, tão emocionalmente poderosa, que a mente entenda. Isso é quem nós somos agora. Visualize-se ajudando sua família. Imagine sua conta bancária crescendo. Sinta-se andando por lugares que antes pareciam inalcançáveis. Sinta o respeito que você inspira. Sinta a paz por saber que está vivendo em alinhamento. Você acha que isso é fantasia? Acha que é espiritualidade vazia? Não é. É neurociência. É ressonância. É construção de identidade através de imagem interna. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita que merece. E se você não reprogramar isso, vai continuar sabotando cada avanço. Vai pedir menos. Vai evitar riscos. Vai continuar vivendo pequeno para não incomodar. Mas viver pequeno não protege ninguém. Só mata seus dons em silêncio. Agora escute isso. Se você não usar seu dom, ele apodrece dentro de você. Quantos talentos estão enterrados no cemitério? Quantas ideias não viraram projetos? Quantas vidas terminaram sem nunca tocar o seu verdadeiro potencial? Você está vivo. Isso já é um chamado. Você foi escolhido para construir algo que outros nem ousam imaginar. Mas antes de construir qualquer coisa fora, você precisa reconstruir seu mundo interno. E isso é feito por repetição. Como você fala com você mesmo quando erra? Como você reage ao sucesso dos outros? Como você lida com rejeição? Tudo isso revela o sistema por trás do sistema. Os scripts invisíveis que controlam sua autoestima, sua ambição, sua autoconfiança. E a menos que você reescreva esses scripts, o sistema vai te manter quebrado. O mundo não te deve nada. Mas ele responde àqueles que sabem o que querem. Essa clareza exige coragem. Porque o dia que você assume a autoria da sua vida, você perde o direito de reclamar. Perde o direito de culpar. Perde o conforto da vitimização. E isso assusta. Mas do outro lado da responsabilidade, mora a liberdade. Quando você diz, fui eu que criei isso, e sou eu que vou mudar, o jogo muda. As pessoas ao seu redor mudam. As decisões se tornam mais simples. O medo ainda aparece, mas não dirige mais o carro.
Você dirige, você está com as mãos no volante da sua própria mente. E agora é sobre prática, porque prática não leva à perfeição. Prática leva à permanência. O que você pratica se torna automático. Você pode praticar fé ou praticar medo, praticar coragem ou praticar hesitação, praticar propósito ou praticar distração. Todo dia, toda escolha é prática. Cada pensamento reforçado é uma repetição de musculação mental. Cada vez que você silencia o sabotador interno e age mesmo assim, você fortalece o seu novo eu, e o seu novo eu está nascendo agora. Você não precisa de mais um milagre. Você precisa de uma decisão inegociável, uma linha no chão marcada com fogo, um ponto sem retorno onde você declara: a partir de hoje eu comando. A partir de hoje, minha mente me serve, não me controla. Essa decisão não é confortável. Ela exige sacrifício. Exige se afastar de pessoas que preferem a versão fraca de você. Exige dizer não para tudo que alimenta a sua mediocridade. As desculpas, os atrasos, os eu sou assim. Mesmo, você não é assim. Você foi treinado a ser assim, mas agora você se treina para ser livre. Harv Eker disse: se você quer mudar os frutos, primeiro tem que mudar as raízes. Você está mudando as raízes agora. Está dizendo ao universo e à sua mente que acabou. Acabou o ciclo de autopunição. Acabou a identidade de escassez. Acabou a versão domesticada de você. Agora nasce o visionário, o mestre, o líder. O mundo precisa de você desperto, não conformado. E desperto é aquele que enxerga além da aparência. Aquele que entende que riqueza não começa no banco, mas no cérebro. Que sucesso não começa com oportunidades externas, mas com transformação interna. Você não é pobre. Você está em um padrão pobre. E padrões podem ser quebrados, hoje, agora. Mas precisa decidir com o corpo todo. Decidir com ação, não só com desejo. Você não precisa mais buscar validação. Você precisa se provar para si mesmo. Provar que consegue acordar quando disse que acordaria. Que consegue estudar quando ninguém está olhando. Que consegue executar mesmo com medo. Que consegue se levantar depois de cair, não uma, mas 100 vezes, se necessário. Porque você não está buscando conveniência. Você está construindo caráter. E caráter é forjado no atrito entre a dor do passado e a visão do futuro. No silêncio da madrugada, onde ninguém aplaude, ninguém vê. Mas você continua. Isso é reprogramação. Não é glamour. É guerra interna. E você está vencendo. Não duvide disso. A versão de você que vai criar abundância, que vai deixar um legado, que vai viver com honra, já existe dentro de você. Ela só precisa ser libertada dos códigos antigos. Ela precisa que você sustente o novo padrão até que ele se torne inabalável, e ele vai se tornar. Porque agora você sabe, você não é refém dos seus pensamentos. Você é o arquiteto deles. Você não é seu passado. Você é o projeto da sua próxima versão. Você não é seus medos. Você é quem escolhe quem obedece. E se você escolher reprogramar, se você ousar destruir o velho para erguer o novo, o mundo vai ter que se curvar à sua força. Então levante-se, respire fundo e diga em voz alta, para o mundo, para sua mente, para o universo: eu não sou mais quem eu era. Eu sou quem escolho me tornar. E ninguém vai me parar, porque agora você está reprogramado. E o jogo acabou de virar. Se algo dentro de você despertou hoje, não deixe isso morrer com o botão de pausa. Você não precisa de motivação temporária, precisa de nutrição mental contínua. Aqui no Mind Talks Brasil, cada vídeo é uma lâmina que corta as amarras invisíveis da mente. Então, se você está comprometido com o seu próximo nível, não só interessado, mas comprometido, inscreva-se agora. Ative o sino, porque toda semana você vai receber conteúdo profundo, transformador e direto ao ponto. Chega de conteúdo raso. Chega de viver no piloto automático. O jogo é mental. E você acabou de entrar na arena certa. Mind Talks Brasil.
reprogramando mentes, despertando gigantes.